Meus amigos, nada como um dia após o outro, né? Dirigente, diretor, sei lá, do Santos falou que era inadmissível perder para o Vasco em São Januário. Inadmissível perder para um time rebaixado. E aí o Santos perdeu os 2 jogos. Vamos ver o que o Diniz tem a dizer sobre isso. Diniz, boa noite, parabéns pela vitória, né? Vitória grandiosa hoje do Gigante da Colina. Eu vou pedir para você pegar e fazer um panorama desse jogo em que o Vasco praticamente dominou o jogo do primeiro até o minuto, até o final. Queria que você fizesse isso também, falasse um pouco, claro, sobre alguns jogadores que estão começando a render mais na sua mão. O Ryan é um jogador, o Tietê é outro jogador, o Coutinho hoje foi sensacional na sua partida, jogou os 90 minutos, né? Queria que você fizesse esse levantamento. E também, não querendo ser provocativo, mas lá em São Januário, o presidente do Santos pegou e falou que era inadmissível perder para o Vasco em São Januário. E então, no final das contas, o Santos perdeu os 2 jogos. Né? Isso daí, claro, não é para você responder, é mais para ele ter um pouco mais de humildade, no caso, quando se trata de um time tão gigante quanto o Vasco da Gama. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o Vasco, como se disse, é um gigante, é o gigante da colina. Acho que é um dia... Hoje o time fez jus ao hino, sua imensa torcida é bem feliz. E o time, como o hino fala, cantar de coração, a gente jogou de coração. Então, acho que foi uma vitória muito justa, muito merecida, não só pelo jogo. Acho que ela é merecida pelo trabalho que os jogadores estão desenvolvendo desde o dia que eu cheguei aqui. A gente podia ter ganho de 4, por exemplo, do Grêmio em casa. Se entra metade das bolas, a gente podia ter goleado o Grêmio. A gente podia ter ganho do Inter, a gente podia ter goleado, a gente podia ter ganho do Atlético Mineiro, a gente podia ter ganho do Mirassol, e às vezes a bola não entra, mas é um time que consegue, nos momentos difíceis, que o resultado não vem, consegue chegar no outro dia e trabalhar muito e merecer uma vitória como a de hoje. Em relação ao que você falou dos jogadores que começam a performar comigo, eu não acho que eles começaram a performar comigo, acho que eles estão performando comigo desde quando eu cheguei, esses que vocês citaram. Tanto o Coutinho, como o Tietê, como o Ryan. Então não vai porque hoje foi 6-0 que iniciou o meu trabalho no Vasco e hoje começou a ficar bom. A gente tem que dissociar um pouco o resultado daquilo que é o trabalho. O trabalho ele tem sido muito bom. O Vasco produz. Se vocês forem curiosos e pesquisarem como que o Vasco está nas estatísticas daquilo que acontece no trabalho, de chance criada, de pós de bola, de número de finalizações, a gente está figurando sempre na parte de cima. Então o trabalho está sendo feito. Você fez tem uma outra pergunta que você fez, como é que era mesmo? A outra basicamente era mais um recado do torcedor vascaíno para o presidente do Santos que quis tirar como... Não vou falar assim do recado. Eu acho que o Vasco ele é um gigante e o Vasco ele vai ser forte sempre e precisa ser respeitado tanto em São Januário como no Morumbi, como no Wembley. Onde o Vasco jogar, o Vasco faz jus ao nome de gigante, que ele é um dos gigantes que tem no futebol mundial. Aqui, Diniz, boa noite. Jonatas. Só um pouquinho, uma outra coisa que você perguntou, você esqueceu da sua própria pergunta. Vocês perguntam muito, vocês esquecem. A primeira pergunta sua falou assim que o Vasco foi dominante. O Vasco não começou melhor que o Santos. Os 15 primeiros minutos, o Santos foi melhor que a gente. E o começo do segundo tempo, o Santos também foi melhor que a gente. O futebol tem essas coisas. A gente não pode achar que ganhou e fez a vitória grande, que está tudo certo e que antes, quando perdeu, estava tudo errado e empatou. A gente, quando começou o jogo, o Santos teve a bola na trave, que se entra, o jogo ficou 1-1, a torcida vem junto, a gente não sabe o que ia acontecer no jogo. A gente tem que, assim, avaliar, por isso que eu peço sempre assim, que a gente vai junto avaliando o trabalho. O trabalho, com consistência, ele vai gerar resultados de maneira mais consistente. Diniz, boa noite. Jonatas, BTB Esportes, parabéns pela ampla vitória. Eu queria que você avaliasse hoje essa opção, né? Eu lembro que a gente conversava isso lá em Maceió, quando eu lhe perguntei sobre uma opção do time sem o Verratti. E hoje, depois de 16 jogos sobre o seu comando, você teve essa oportunidade, uma partida sem o Verratti, é claro, repito, não dispensando a importância no macro que o Verratti tem para o Vasco, titular, capitão,
Mas hoje é a confirmação que você ganha mais uma opção, mais uma alternativa sem o Verratti, no 4-4-2 ou no 4-3-3, como você falou lá em Maceió? Eu sempre soube que a gente poderia jogar uma hora sem um atacante de referência, joguei em outras oportunidades dessa forma. Hoje eu poderia ter colocado o David como referência, a gente até treinou, ele substituiu o Veguete e não ficou bom no treino. E no treino já ficou boa essa formação, com o David mais aberto, partindo da esquerda para flutuar no meio das linhas e ia ficar atacando espaço. E o Nuno e o Coutinho, os dois fazendo um papel semelhante de falso 9 e com muita liberdade para jogar. E acabou funcionando. O Santos tinha dificuldade de encontrar os encaixes de marcação, porque era muita gente flutuando no meio do campo. E a gente soube explorar tanto a superioridade numérica no meio, como as bolas de profundidade. O time jogou muito bem. Ele soube marcar bem, a gente marcou muito bem o Santos. A gente conseguiu marcar bem o Santos e o Neymar, porque o Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E ele faz muita diferença, principalmente os jogos que são aqui no Morumbi ou na Vila Belmiro. Então a gente teve muito mérito nessa vitória, não só pelos gols que a gente fez, mas também por não ter sofrido o gol do Santos. Aqui, Diniz, aqui do seu lado direito, aqui. Opa. Boa noite, parabéns pela vitória, né? Joel Silva do canal Colina em Foco. Queria que você falasse um pouco sobre o Coutinho, e é até curioso, para mim a melhor partida dele no ano foi no Morumbi contra o São Paulo. E hoje ele consegue coroar com 2 gols. E muito, talvez assim, o que eu imagino e penso, o torcedor tem muito isso, quando o momento está ruim, se coloca muito na conta, às vezes, do Coutinho, que ele não entregou tanto quanto todo mundo espera. E o que você pode falar em relação a ele e até para o próprio torcedor? É esse Coutinho, todos os jogos, o que você faz para que ele consiga ter atuações como essa? Você já falou diversas vezes da importância dele, mas no aspecto tático, você acredita que esse falso 9 foi determinante para que ele tenha tido uma atuação tão boa? Qual a sua avaliação em relação a ele? Obrigado. Eu falei de falso 9, mas o Coutinho não mudou nada do que ele vinha jogando. Eu posso falar que estão jogando os dois 10, ou 2 falso 9. E o Coutinho joga nessa posição e o Nuno jogou com o Coutinho, os dois jogaram na mesma posição, né? Flutuando e chegando no ataque. A importância do Coutinho para a gente, ela é muito decisiva, ela é muito positiva. Ele é um jogador que é o cara que todo mundo gosta de estar perto. Dos craques que eu trabalhei, provavelmente ele é um dos mais humildes, que é um cara que ele é comprometido com o trabalho, com as coisas táticas e com as coisas físicas. Vocês sabem que não é mistério para ninguém isso, que eu trabalho muito volume, muita intensidade. E o Coutinho hoje é um dos jogadores que mais trabalha no Vasco. Ele é um dos jogadores que tem mais volume de trabalho e mais intensidade nos treinamentos. E é um grande par meu nas questões táticas. É um cara que me ajuda muito em tudo que você possa imaginar. Além disso, assim como o Neymar, para o futebol brasileiro é um presente ter 2 jogadores dessa qualidade jogando aqui. Talvez sejam os 2 maiores expoentes dessa geração 9-2 aí, que disputaram a Copa do Mundo, que ganharam a Champions League e fizeram tanto sucesso na Europa. Então tem uma importância, para o Vasco, o Coutinho tem uma importância muito grande, que excede o Vasco e tem muita importância para o futebol brasileiro. Eu acho que é sempre um presente para nós poder contar com um jogador desse brilho atuando aqui no Brasil. Diniz, boa noite. Eu estava ali perto do banco e eu fico reparando muito nas suas reações durante o jogo, na transmissão. Legal, né? Minhas reações são boas. Muito boas. E do segundo gol ao quinto foram 10 minutos. E eu estava reparando até na sua reação de comemoração que você mantém uma expressão até mais séria, assim, o jogador vai te cumprimentar, você cumprimenta, todo mundo estava mais efusivo, né? Só que depois, quando já estava 6-0 e o Vasco chegou a sofrer um gol, que foi imediatamente anulado, eu vi que você pegou a garrafa e você tacou no chão com muita força. O que isso representa ali? Qual era a importância do Vasco não tomar gol num jogo como esse? Assim? Eu acho que a importância do Vasco gostar, ter paixão e prazer de não tomar gol, não só de fazer. Porque os adversários, rotineiramente, desde que eu estou aqui, têm feito muito pouco esforço para fazer gol na gente. Muito pouco esforço no sentido, tem uma chance e faz um gol.
O jogo tá 6-0, tá totalmente dominado, já tomou um gol. E tá errado, que o gol, ele deve estar impedido. Eu não sei se ele estava muito impedido, mas a gente tomou algumas bolas ali por dentro que a gente não pode tomar. Eu não sou um cara comprometido só com o resultado, já falei, eu acho que excede isso. Para mim não importa que tá 6-0, eu acho que a gente tem que fazer com seriedade o máximo que a gente pode até terminar o jogo. Isso é respeito com o adversário e é respeito com o nosso trabalho. Só o resultado para mim não importa, nem o de derrota, nem o de empate, nem o de vitória. Eu acho que o futebol para mim é muito mais, é uma representação da minha vida. A minha vida ela não se resume quando as coisas estão indo bem e está tudo bem, vamos. Não, a vida ela continua, você tem para fazer o melhor que você pode sempre. Eu acho que isso é uma coisa que faz o Vasco hoje ter força, porque eu acho que isso, o time e a instituição como um todo está começando a aprender. Que se a gente não fosse assim, no momento que o Vasco está vivendo, a gente não ia estar jogando o que está jogando, não ia celebrar uma vitória como essa. Essa vitória não aconteceu por conta de hoje. Ela aconteceu por conta do trabalho e dos momentos, quando todo mundo questiona internamente, não teve questionamento. Muito pelo contrário. O Vasco só melhora desde o dia que eu cheguei. A gente tem defeitos, não é que só melhora assim em linha reta. Oscila, mas ela sempre apontando para cima. Vem para baixo, vem para cima, vem para baixo, vem para cima. Hoje foi mais para cima que para baixo, mas teve erros. E a gente vai corrigi-los. É isso aí, pessoal. Vitória importantíssima do Vasco. O torcedor vai dormir hoje, né? Mais tranquilo. Não vou dizer que muito feliz pela situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, mas o torcedor vai dormir mais tranquilo. Agora é focar no próximo jogo, sempre no próximo jogo, né, galera? O Vasco precisa vencer os 2 próximos jogos, porque depois disso, cara, vem paulada, rapaziada. Depois disso, vem pedreira. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada de novo aqui no calendário do Vasco. Ó, o Vasco tem Juventude pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, mas é o Juventude, olha a situação do Juventude. E o Corinthians em casa, olha a situação do Corinthians também. Corinthians é confronto direto para o Vasco da Gama, e o Vasco enfrenta o Corinthians em casa, né? Depois disso vem Copa do Brasil, Vasco e Botafogo. Cara, Copa do Brasil tudo pode acontecer, não tem essa de tal time é favorito. A gente vê aí os favoritos ao título já caíram, né? Flamengo e Palmeiras. Então o Vasco pode se classificar sim. Depois disso tem Sport pelo Campeonato Brasileiro, mais um confronto direto. Pessoal, na moral aqui, na moral, dá para vencer esses 3 jogos, porque depois disso ainda vem Ceará, né? Olha, cara, dá pro Vasco se livrar do rebaixamento agora, nessas 4 rodadas. Nesses 4 próximos jogos aqui, dá pro Vasco já se livrar do rebaixamento. O Vasco precisa fazer, tá com 19, né? O Vasco precisa fazer aí 26 pontos aí para se livrar do rebaixamento. Dá para fazer isso. E depois disso, cara, vem Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Quer dizer que o Vasco já perdeu para esses times? Não quer dizer, né, galera? Mas vai ser difícil esses confrontos aí.